versículo do 9 até o 16º. Atos 26. Depois a gente vai estar orando. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Este é o testemunho do apóstolo Paulo. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Está vivo. Tem um grupo de pessoas, não é daqui, que se tiver festa na cidade, ele desvia 2 dias, 3 dias, depois volta. Por quê? Porque ele não aguenta. Não aguenta. Mas é só hoje. Vem o carnaval, tem gente que desvia por causa do carnaval, depois vem. Não está morto. Ele não morreu para o pecado. Quando o homem morre para o pecado, essas coisas não vão mais ter qualquer tipo de influência ou de atração para ele, porque está morto. O apóstolo Paulo, ele diz que quando o homem recebe o poder regenerador de Deus, ele está livre de toda a condenação que recebera, antes mesmo do seu nascimento. O homem, entenda isso, toda a criação, quando nasce condenada pelo pecado original. Já nasce com a condenação. Paulo, ele disse lá em Romanos capítulo 8, ele disse assim no versículo 1 e 2, agora, depois da conversão, depois da transformação, essa foi a sentença que Deus estabeleceu por causa do pecado original de Adão. Mesmo que você tenha uma vida transformada, você se torne ovelha de Cristo, mas eu vou para debaixo da terra, do pó tu vieste, do pó tu tornarás. Esta é a condenação. Mas Paulo disse que nenhuma condenação é. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: mesmo que você seja sepultado, mas vai ser sepultado sem condenação. A palavra de Deus, ela não muda. E a morte é inevitável,
mas a condenação não haverá mais na vida daquele. Eu não posso esperar de Deus que eu não morra, a não ser que Ele venha. Paulo esperava Jesus. Paulo pregou como se Jesus viesse rápido. 2000 anos se passaram. Paulo já foi há muito tempo, mas sem condenação. O importante não é a vinda dele. O importante é como você está quando ele vier. Está sem condenação? Ah, mas a gente peca sempre. Tá, você peca. Mas o João falou assim: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura cometerdes algum pecado, sabei que há um advogado que está junto ao Pai, Jesus, que vai interceder por vocês. Nós não vivemos pecando. Pecamos, mas não vivemos pecando. Mas se eu peco, eu confesso, o Senhor me salva. Mas a condenação que eu tinha, eu e você, essa não temos mais. Você e eu não somos mais condenados. A salvação, ela é preservada pelo cristão. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A preservação da salvação, sem condenação. Não há mais condenação. Ele diz no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e morte espiritual. Certo? O homem sem Cristo, ele vive sob a lei do pecado e morto espiritualmente. Quando ele tem o encontro com Cristo, se transforma em ovelha, a lei do pecado já não existe mais para ele, e nem a morte espiritual. Jesus disse dos seus discípulos: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiai. O espírito está pronto. A lei da morte espiritual não tem mais. A lei do pecado também não tem mais. Não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deu para você entender a importância de sermos ovelhas dele, a importância que nós temos de testemunhar para que aqueles que estão na lei do pecado, estão na morte espiritual, que já estão condenados, que eles possam perder essa condenação e a morte possa não mais predominar a morte espiritual na vida deles e a lei do pecado também ser extinguida. Você entendeu isso? Diga glória a Deus. Gente, nós temos uma responsabilidade. Regozija-te no Senhor, porque você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas aquele que é seu amigo, que a sua vizinha está se perdendo, a lei do pecado está com ela, a morte espiritual está com ela. Mas se você não testemunhar para que haja transformação da vida dela, para que ela possa ouvir, para que ela possa crer, para que ela possa entregar, ela vai morrer, já está morte espiritual, vai morrer condenada. Esta é a responsabilidade da igreja. Eu não posso viver sob os meus caprichos. Ah, eu não admito isso, Deus. Você está sem a lei a lei do pecado não está mais sobre você. A morte espiritual não está mais sobre você. Não tem mais nenhuma condenação. A Bíblia revela, através da segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto, capítulo 5, versículo 17, ele afirmou ao povo de Corinto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Acabou. Morte espiritual, acabou. Lei do pecado, acabou. Eis que tudo se fez novo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você precisa viver o novo, como uma nova criatura. Que a lei do pecado,
que tem prazer no meio disso, possa morrer para você. Eu não posso me deixar levar por isso. A morte espiritual não tem mais. A lei do pecado não tem mais. Você agora se tornou uma ovelha. Isso só acontece para a ovelha. Isso é para a ovelha. Mas fulano frequentou a igreja, não perdi um culto, mas naquele dia o Senhor separa. Você é ovelha, você não. Você é ovelha, você não. Você é ovelha, você não. Frequência de igreja não traduz salvação. Tem gente que fala, não posso perder o culto porque eu quero buscar minha salvação. Você não vai salvar frequentando igreja. Você vai se salvar e frequentar. Não vai frequentar para se salvar. É diferente. Está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisa ter alegria, não é protocolo, status religioso. Hoje é dia de culto. Oh, meu Deus, será que vai demorar? Já pensa em voltar. Nem chegou, já pensa em ir embora. Não, eu venho à igreja porque a minha salvação está garantida. Outros vêm à igreja porque foram convidados e eles querem saber o porquê que eu venho à igreja, o porquê você vem à igreja. E você vai testemunhar para a pessoa que você vem à igreja porque Cristo mudou a sua vida. Agora, se a pessoa que você convida vem na igreja e você não deixa ela prestar atenção no culto, não deixa ela sintonizar a palavra e o louvor, você não está dizendo nada para ela. E ela está perdendo a oportunidade de ser alcançada. Porque a palavra de Deus, ela só é alcançada pelo ouvir, gente. Ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, todo mundo escuta. Ouvir é definir aquilo que eu estou ouvindo. Esse pássaro, para quem conhece, sabe o nome. Quem não sabe, é pássaro. Ele está só escutando, mas ele não consegue definir. Quando a Bíblia fala sobre ouvir, é definir, é saber, ter entendimento. Como se identificar, ou como identificar, para terminar, que essa pessoa se tornou uma ovelha de Cristo? Tem a identificação, é claro. Primeiro, o homem passa a identificar a voz do sumo pastor através da meditação frequente da palavra de Deus e passa a segui-lo. Não tem aquela canção que eu canto e o louvor já está cantando: se eu não ouvir a sua voz eu morro, pereço, mas se eu ouvir eu vivo. Mas qual é a voz dele? As outras vozes precisam se calar. A voz do deixa disso, a voz diz não, isso é bobagem, essa voz ela tem que calar. Mas eu vou, para que isso tudo? Deus está em todo lugar. Essa é a voz que você não pode, ela precisa calar. A voz que você precisa deixar predominar é a voz de Cristo, que fala que é bom estar com o Senhor. Pedro disse: bom estarmos aqui, Senhor. Essa voz das pessoas que tentam persuadir a nossa vontade, essa voz tem que ser calada. A voz da crítica precisa calar. A voz do julgamento precisa calar. Eu preciso deixar predominar a voz de Cristo. O homem, João capítulo 10, versículo 26 e 27 fala assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha só o que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha ouve, ele sabe quem é e elas seguem.
Ah, não. Vamos seguir. A obediência, ela não pode ser precedida por interrogação. O exemplo está na pescaria de Pedro. Pedro não pescou nada. Jesus veio, deu um estudo lá, quase virando já à tarde. Jesus disse para o Pedro: Pedro, pega a rede e lança ali. Pedro pensou assim: Jesus parece que não conhece nada de água, de mar. Senhor, nós jogamos a rede a noite toda, não pegamos nada. Porém, sobre a tua palavra eu vou lançar. Mas no coração de Pedro havia total incredulidade. Mas ele obedeceu. Ei, mesmo que você não acredite, mas obedeça. Se ele está falando, obedeça. E quando Pedro lançou, veio tanto peixe que o barco vizinho ele chamou para encher, para tentar recolher os 2 barcos cheios. E aí Pedro disse: Jesus, afasta de mim que eu não sou digno. Por quê? Porque havia incredulidade no coração dele. Você não está acreditando, mas é o Senhor que está falando. Obedeça. Obedeça. Você pode perguntar depois, mas desde que você obedeça. Quando José foi vendido, tinha uma promessa para ele, que ele ia governar. Mas como? Se a própria família, o próprio Jacó disse: fica quieto, fala bobagem, menino. Depois Jacó ficou na dele, depois do segundo sonho. José foi vendido. José foi para um poço, depois foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, foi para a cadeia, ficou lá 2 anos. Mas a palavra de Deus diz que em toda situação Deus estava com José. Qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, predomine no seu coração a promessa de Deus, mesmo que tudo seja o contrário, mas não deixe de obedecer, não deixe de servir ao Senhor, porque no momento oportuno a promessa se cumpre. Segundo, o Senhor passa a identificar aquele que se tornou ovelha com a presença do Espírito Santo no interior dessa ovelha. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não pode ter dúvida, porque o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho. Mas eu tenho que ser ovelha. Terceiro, a pessoa que se tornou ovelha passa a ter prazer na lei do Senhor. Vem na igreja, quando não tem prazer na lei do Senhor, amém, amém, não tem lei, não tem prazer, não tem prazer. Quando você está no seu momento de prazer, você tem sono? Você está naquele prazer, nossa, pô, fala mesmo, Senhor, prazer. Olha só, Romanos 7, verso 21, 22 diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Prazer. Como é que está o seu prazer em relação à palavra de Deus? Quarto,
A pessoa se tornou uma ovelha, tem uma mudança gradativa de comportamento, não é uma mudança radical. A mudança radical é de direção, gente. Mas a mudança é gradativa. Ela não é radical, é gradativa. O rumo que muda. Estou indo para cá, me salvei para cá. Mas aqui é gradativo. Por isso ele disse, lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprender é um processo. Porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Eu preciso crescer gradativamente, aprender. Ah, você cometeu erro? Tá. Você está no processo de aprendizado. Não é que você é uma pessoa errada, você errou. Ah, não é uma pessoa que vacila, você vacilou. É aprendizado, gente. É gradativo. Não queira mostrar o que você ainda não chegou à altura que você precisa estar. É processo, é crescimento. Quinto, a pessoa que se tornou ovelha passa a ter uma vida de moderação. 1 Pedro 1, 13, 14, 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente da graça que vos sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por que moderação? Você tem tempo para pensar, para você decidir. Não seja impulsivo. Não viva de empolgação, viva de moderação. Quando nós temos a convicção que somos ovelhas, passamos pelo processo de amadurecimento até chegarmos à estatura completa de Cristo. Para fechar, para a gente ficar em pé, Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você já identificou quem você e eu estamos sendo? Vamos ficar em pé? Depois a gente dá a salva de palmas. Senhor, nós te agradecemos esse momento tão precioso que nós estivemos aqui na tua casa, nesta mesma fé. E como o reino deste mundo, ele está nas trevas, mas há um reino espiritual neste mundo, que somos nós. Nós colocamos diante de ti essa nação brasileira. Tu sabes que esta nação é tua. E por isso que a felicidade, ela só é alcançada quando a nação pertence ao Senhor. Então, nós colocamos diante de ti essa nação brasileira, porque é feliz a nação que é do Senhor Jesus. E nós declaramos que essa nação é do Senhor Jesus. Que a tua mão possa alcançar, possa estender, possa mudar, possa agir, possa reverter. Senhor, tu sabes, tu conheces cada um. Tu conheces o nosso coração, conheces o coração de todos. Todos não estão longe dos teus olhos. Tu contempla o bom e o mal.
porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, Senhor, coloca em tuas mãos esta nação que é tua e mova poderosamente. Agradecendo nós estamos por este culto, por esta manhã. Proporciona-nos cultos semelhantes a este, que à noite possa haver um culto que o nome do Senhor possa ser glorificado, onde teremos a oportunidade de testemunhar para que algumas pessoas se tornem ovelhas, que possam identificar a voz do pastor, o pastor da nossa alma, que é Jesus. Por tudo e em tudo nós somos agradecidos. Nos dê uma tarde abençoada, nos dê um dia abençoado, uma noite abençoada, um culto abençoado, para a glória e louvor do nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga a salva de palmas agora. Deus abençoe.